derivadas de funções trigonométricas, né? Então, continuando o nosso estudo aqui de cálculo diferencial, já falamos, a gente já sabe muito bem o que é uma derivada, como é que a gente define uma derivada, qual é o significado geométrico disso. Isso é o coeficiente angular da reta que tangencia a função num certo ponto. Já falamos de derivadas de polinômios, fizemos vários exemplos, já sabemos então trabalhar um pouquinho com derivada, e agora vamos calcular derivadas de funções trigonométricas, beleza? Então, vou começar fazendo um exemplo, cara, bonito, massa, sacou? Artístico, né? Eu gostei pra caramba, porque eu peguei aqui, enfim, eu já estudei cálculo, né? Há muitos anos e tal, e eu falei, cara, pô, eu vou fazer esse exercício. Como que eu pego a função f de x igual a seno de x e construo a derivada dela a partir da definição usando só coisa básica, sem usar nada sofisticado, sem usar regra de L'Hopital, para quem já ouviu falar nisso, sem usar, enfim, outros limites fundamentais. Eu quero fazer um negócio assim, entendeu? No estado da arte, usando coisas mais intuitivas e tal. Eu falei, cara, pô, eu consegui construir um negócio maneiro, assim, eu gostei do que eu consegui construir e é o que eu vou apresentar para você, beleza? Bom, então, o esquema aqui é o seguinte, tá aqui, ó, f de x igual a seno de x. A definição de uma derivada é o quê? A gente tem algumas formas de a gente representar, isso aqui é a notação, né? df de dx, então a derivada da função f com relação à variável x. Por que com relação à variável x, né? É porque eu posso ter, né, só uma curiosidade aqui, né? Eu posso ter uma função, aí seria tipo cálculo 2, cálculo 3, né? Cálculo multivariável. Eu posso ter uma função de mais de uma variável, então f de xy é igual a x vezes y mais seno de x. Então é uma função que depende tanto de x quanto de y, sacou? É uma função de duas variáveis. Então, se eu quiser derivar ela, eu posso derivar com relação a x ou com relação a y, né? Uma função de mais de uma variável. Uma função pode ter 3 variáveis, 8, 80, 1 milhão, sei lá, sacou? Então a gente toma derivadas parciais, né? Seria aqui, ó, del f, del x, né? Então eu vou tomar a derivada parcial da função f com relação à variável x, ou a derivada parcial da função f com relação à variável y. A gente usa um d diferente, né, um del aqui, para representar como uma derivada parcial, né? Eu estou vendo como que essa função f varia com relação à variável x ou com relação à variável y, né, e tal. É isso. Mas bom, isso aqui é só uma leve curiosidade, né? Então aqui, a derivada de f em relação a x, no caso a gente está estudando só funções de uma variável e tal, é o nosso contexto aqui, ou f' de x. Beleza? Como é que é a definição disso? É o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Então, só lembrando, eu acho que pode ser instrutivo, já que a gente falou de tanta coisa aqui, a gente voltar só para a gente lembrar rapidinho, geometricamente, o que isso significa. Né? Então, vamos lá. Geometricamente, meu Deus do céu, muita coisa que já rolou até aqui, né? Em aulas anteriores, a gente discutiu, tá aqui, ó, pronto. Imagina que você tem isso aqui. Calcular o coeficiente angular de uma reta é o quê? É ΔY sobre ΔX, isso aqui é conhecimento básico de geometria analítica. Tangente de θ, cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. Então, ΔY sobre ΔX é o que a gente vai calcular, é um coeficiente angular. Mas o ΔY, a gente chama também às vezes de ΔF, que seria o quê? Seria isso aqui, ó, o f de x mais ΔX, o valor da função avaliada aqui em x mais ΔX, menos o f de x, o valor da função avaliada em x, beleza? E aí eu pego, então, esse cara é o meu ΔY. E no caso, a minha derivada, essa reta secante, ela se torna a reta tangente quando esse ponto se aproxima daquele ponto, ou seja, quando o ΔX tende a zero. É isso que é a definição de derivada. Lembrou? Então, assim, é importante você saber, porque eu não quero que você, né, guarde só a mecânica da coisa. Eu quero que você entenda o que a gente está fazendo. Então, a gente vai trabalhar com muita álgebra aqui nessa aula de hoje, né? Mas é importante você não perder a conexão do que isso significa. Né? Isso aqui é calcular o coeficiente angular de uma reta. Sacou? Isso aqui é fazer ΔY sobre ΔX, mas no caso em que o ΔX tende a zero. Calcular um limite. Beleza. Então tá, é isso que a gente vai fazer. Você fala, pô, maneiro. O que eu vou fazer aqui então? Então eu vou substituir. A minha função é a função f de x igual a seno de x. Beleza. Então f de x mais ΔX é eu substituir x mais ΔX aqui. Então seria o seno de x mais ΔX menos o seno de x. Beleza. Então se você lembrar de uma coisa mais ou menos básica da trigonometria, nada muito avançado, que o seno de A mais B ele é o seno A, cosseno B, mais o seno B, cosseno A. Que é o que você tem aqui, seno de A mais B, né? Seno de x mais ΔX. Então é seno x
cosseno de Δx mais seno de Δx vezes cosseno de x. Concorda não? Pô, maneiro, legal. Então tá, então vamos usar isso aqui, seno de A mais B, então é o que eu escrevi aqui na linha de baixo. Pode ser? E eu vim só até aqui. Então seno de x mais Δx, seno A cosseno B, mais seno B cosseno A, beleza? E aqui eu simplesmente repeti aquele menos seno de x. Perfeito. E aí você poderia, se você quiser, você poderia já meio que tentar avaliar. Tipo assim, qual que é o lance de você calcular um limite, né? O lance de você calcular um limite, cara, é você jogar o Δx para zero e ver para onde que a função vai quando o Δx se aproxima de zero. Só que muitas vezes, você jogar de cara o Δx para zero, você cai num negócio estranho. Zero sobre zero, infinito sobre infinito, uma indeterminação, uma coisa que você não sabe calcular. Então você tem que ir massageando a expressão até você conseguir ver o que acontece com a expressão quando o Δx vai para zero. Então, enfim, de cara, assim, a primeira tentativa, você pode muito bem falar, velho, se o Δx for zero, o que acontece essa porcaria? Aí você fala, olha, se o Δx for zero, o cosseno de zero vai dar praticamente quanto? 1, né? O cosseno de zero, na verdade, é 1, né? Mas é porque o Δx não é zero, ele é quase zero. Então tá bom. Se ele é quase zero, o cosseno de um número muito próximo de zero vai ser algo muito próximo de 1, já que o cosseno de zero é 1. Pô, beleza. O seno de zero é zero. Se o Δx é muito próximo de zero, então eu vou ter o quê? O seno de algo quase zero vai dar quase zero também. Então aqui daria zero. Aí não ia ficar bom, porque ia ficar zero vezes qualquer coisa. Aqui ia zerar. Você ia ter seno de x vezes 1 dá seno de x, só que seno de x menos seno de x dá zero, então você ia ter zero lá em cima, só que aqui embaixo o Δx também vai para zero, você ia ter zero sobre zero e tal, que não é um negócio legal. Então jogar o Δx de cara para zero, como a gente já sempre imagina num cálculo de um limite, não trivial, não funciona. Você fala, tá, beleza, o que você vai fazer? Aí você fala, cara, pô, vamos tentar fazer algumas aproximações. O que acontece quando o Δx vai para zero? De cara, eu joguei e falei, se o Δx é zero, o cosseno dá 1, o seno dá zero. Mas tá, vamos tentar pegar uma aproximação um pouquinho mais refinada. Porque jogar Δx é muito próximo de zero, então o seno é zero. Não funcionou assim, deu pau, né? Vamos tentar massagear essa conta e fazer uma aproximação mais refinada. Para isso, vamos usar o nosso bom e velho companheiro. Esse cara aqui, ó, o ciclo trigonométrico. Esse cara aqui ajuda a gente demais da conta. Então aqui, ó, cosseno, seno, beleza, 1 menos 1. O que eu peguei? Eu peguei um Δx, um ângulo muito pequeno, que no fundo é o que a gente quer. O que você quer é calcular quanto que vale, né, o seno ou cosseno de Δx quando o Δx é muito pequeno. Então vamos lá, o que é o seno de um cara? Então aqui, ó, o seno sempre está aqui no eixo vertical, o seno é a projeção nesse eixo. Então se eu pego a extremidade desse arco, projeto ela nesse eixo, esse tamanho vai ser o seno. Então esse cara seria, esse tamanho vermelho, ele é, deixa eu pegar uma parada mais fina aqui, né? Esse cara, ele é o seno de Δx. Perfeito. Qual que é a definição de um ângulo em radiano? Você lembra? A definição de um ângulo em radiano é o seguinte, ele é o comprimento do arco, beleza? Da circunferência, dividido pelo raio da circunferência. Não entendi não, como é que é aqui, ó. Se você tem aqui, ó, uma certa circunferência. Vou fazer mais bonitinho aqui, ó, vamos lá. Então, uma certa circunferência, beleza? Tá, aqui é a circunferência. Qual que é a definição desse ângulo θ em radiano? Ele é a razão entre esse comprimento, eu vou chamar de S, beleza? Então o θ, ele é igual a S, beleza? Dividido por R, tá bom? Dividido por R. Então o ângulo em radiano, por definição, ele é isso. Ele é a razão entre o comprimento do arco de circunferência dividido pelo raio daquela circunferência. Só que o raio do meu ciclo trigonométrico é 1. Então, se eu for pegar isso aqui, ó, isso aqui dividido pelo raio, que é 1, é o meu ângulo em radiano. Mas, enfim, dividir por 1 é a própria coisa. Então, esse cara aqui, ele é o meu ângulo em radiano. Esse cara, ele é o meu Δx. Beleza? Que seria o mais 1. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, esse cara é o meu, Δx. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Ou não? Ah, não tô não. Então, calma que você vai entender. Aqui, ó. Esse cara é o meu Δx. Pode ser? Na verdade, o meu ângulo em radiano seria isso dividido pelo raio. Mas como o raio é 1, isso dividido por 1 é a própria coisa. Então, esse cara é o meu ângulo em radiano. O que você tá vendo? Opa, uma aproximação que é bem manjada, que a gente usa bastante, né? Que é o seguinte, quando θ é muito pequeno, para θ pequeno, para θ muito próximo de zero, que é o nosso caso, para θ pequeno, vale a seguinte aproximação. Você já se inscreveu para participar da Black Friday do Universo Narrado? Vai ser a oferta mais
indecente que a gente já fez, cara. Sério mesmo, você nunca viu isso em lugar nenhum. Eu te garanto. Vê se não perde que vai ser a melhor oportunidade para você entrar nas nossas turmas de 2024. Seno de θ, não sei se você sabia de onde que ela vinha, mas estou te explicando aqui então. O seno de θ, que é essa projeçãozinha vermelha, é praticamente igual ao θ, né? Ao ângulo em radianos. Θ em radianos aqui, e não em graus. Ou seja, eu quero te dizer, estou querendo dizer o seguinte, o seno de θ é o cara que está ali de vermelho, né? De vermelho. Ele é praticamente igual ao θ, que é o cara que está aqui de amarelo. Ah, tá. Então o que você está me dizendo é que o tamanho vermelho é praticamente igual ao tamanho amarelo. Isso, o tamanho vermelho é um comprimento vertical e o tamanho amarelo é um pouquinho curvo, mas se o ângulo é muito pequeno, esses dois caras se confundem. Então, ou seja, ao invés de falar que se o θ é quase zero, o seno de θ é zero, porque o seno de zero é zero, eu tenho uma aproximação um pouquinho mais refinada. Eu vou falar que se o θ é muito pequeno, vale isso aqui. O seno de θ é praticamente igual a θ. Pode ser? Pô, legal, tá razoável, maneiro. Então eu vou falar que o seno de θ é praticamente igual a θ. Isso aqui sempre vale, tá? Para θ pequeno, uma aproximação muito comum, a gente usa às vezes em matemática, a gente usa muito em física isso aqui também, né? Umas questões do ITA, então é bem comum a gente usar essa aproximação. Fala, cara, massa. Então tá, então vamos desmanchar isso aqui. Então, onde tem seno de ΔX, eu vou falar que isso é praticamente igual, deixa eu dar um zoom aqui, ó, praticamente igual a ΔX. O seno de θ é praticamente igual a θ, não é isso? Em radianos. Não é importante você lembrar isso aí, mas é perfeito. Isso não vai ser tão relevante aqui agora, não. Você fala, põe o cosseno de ΔX. Pô, tá, vamos tentar ignorar o cosseno por enquanto e vamos ver se a gente chega em alguma coisa. Né? Talvez a gente chegue, não sei. Então daqui, menos. Então no lugar de seno de ΔX, vai entrar, opa, aqui é mais, né? Vai entrar ΔX vezes cosseno de x menos seno de x. Você fala, cara, massa. Fizemos uma aproximaçãozinha um pouquinho mais refinada. Ao invés de falar, né, que o seno de ΔX é zero, quando ΔX é muito próximo de zero, eu falo que o seno de ΔX é igual a ΔX. Maneiro. E agora, será que funciona? Vamos ver. Pô, o ΔX, ele está indo para zero. Beleza? ΔX está indo para zero. Então isso aqui vai zerar. Se o ΔX é muito próximo de zero, o cosseno é praticamente 1, você poderia jogar aqui 1, você fala, deu merda, né? Ficou na mesma. Aqui vai zerar, né? Aqui eu vou ter 1 vezes seno de x, com menos seno de x, zero lá em cima, só que lá embaixo está indo para zero, também não conseguimos descobrir o que está rolando. Você fala, tá. O que eu preciso fazer então? Pô, bicho, eu refinei a minha aproximação para o seno de ΔX. Eu tenho que refinar a minha aproximação para o cosseno de ΔX. Então é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, por isso que tá dando ruim aqui, né? Vamos, então, melhorar, vamos refinar. Vamos refinar como? Pô, vamos tranquilão. Vamos de relação fundamental da trigonometria, porque, vamos lá, o que a gente viu aqui? O que a gente viu aqui, para θ pequeno, muito próximo de zero, vale o seguinte, o seno de θ é praticamente igual a θ. E o cosseno? Pô, o cosseno se obtém como consequência, se obtém disso aqui, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pô, é mesmo. Então você vai ter o quê? Que o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Só que o seno não é igual ao próprio ângulo, então é 1 menos θ2. Você fala, pô, maneiro, massa. Então você vai ter o quê? Você vai ter que o cosseno de θ, ele é 1 menos θ2 elevado a meio, né? Raiz quadrada disso. Que, porra, olha aqui, velho. Vamos refinar mais ainda isso aqui. Poderia só jogar isso aqui, mas também não ia funcionar. Ia, depende de como é que você olha para a coisa, mas vamos refinar o seguinte, aproximação binomial. Porque o θ não é muito pequeno, se o θ é quase zero, imagina o θ ao quadrado. Entendeu? Se o θ é muito próximo de zero, por exemplo, ele é 10 a menos 20, 0,00000, 20 zeros e 1. θ ao quadrado é 10 a menos 40, irmão. É 0,00040 zeros e 1. É quase zero essa parada. Então, θ ao quadrado é minúsculo. Então, eu posso usar a aproximação binomial, que fala que 1 mais x elevado a n é praticamente igual a 1 mais nx. Né? Aproximação binomial. Pode ser ou não. Você faz a expansão desse negócio aqui no binômio de Newton. Então, 1 mais x elevado a n, é praticamente igual a 1 mais nx, se o x é muito menor do que 1. Se o x é muito menor do que 1. Que é o que eu tenho. O nosso x, ele é muito menor do que 1. Pô, maneiro. Então, eu posso pegar e falar que isso aqui, então, o cosseno de θ, ele vai ser praticamente igual a 1 menos meio de θ ao quadrado.
Pô, maneiro, hein? Maneiro. Para quem talvez já ouviu falar em algum momento de série de Taylor, esses são os primeiros termos da série de Taylor do cosseno de θ. Olha que bonito. Saiu pela relação fundamental, velho. Aproximação binomial doido demais. Então isso aqui, cara, é uma aproximação mais refinada. Eu tô falando que o seno de θ, ele é praticamente igual a θ, né? Se o θ é muito pequeno, e o cosseno de θ é 1 menos meio de θ ao quadrado. É claro que se eu jogo o θ para zero, quanto que é o seno de zero? É zero. Tá, e se eu jogo o θ para zero, θ ao quadrado é zero. Então o cosseno de θ é 1. Mas entendeu? Jogar um seno para zero e o cosseno para 1 é muito grosseiro. Eu preciso refinar um pouquinho mais para massagear a expressão e conseguir calcular o limite. Pô, maneiro. Legal. Então nosso seno de θ fica igual a θ e o nosso cosseno de θ é 1 menos meio de θ ao quadrado. Cara, muito foda isso aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o nosso cosseno de ΔX é 1 menos meio de ΔX quadrado, né? Nosso cosseno de θ é 1 menos meio de θ2. E aí tinha mais esse cara. Aí, meu irmão, ficou lindo. De doer o negócio aqui agora. De doer. Olha só que bonito. Olha só. Vamos lá. Deixa eu subir um pouquinho aqui que eu tô precisando de espaço. Olha só. Aí agora nós vamos resolver isso aqui com uma linha de conta. Olha que foda, velho. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Aqui você vai ter seno de x vezes 1. Só que vai dar seno de x. Com esse menos de seno de x, vai pro saco. Fala, pô, maneiro. Ficou como então? Você já sacou? Deu uma simplificada boa. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser o limite. Deixa eu copiar essa linha inteira aqui. E colar aqui. Pra gente. Beleza. Então ficou assim, ó. Desmancha esse cara, esse seno de x já foi pro brejo, beleza? Então ficou assim, ó, vamos lá, vamos dar um zoom aqui, ó. Então ficou seno de x vezes menos meio de ΔX quadrado, que vai dar o que então? Menos seno de x vezes ΔX quadrado, tudo isso aí sobre 2, né? Mais ΔX vezes cosseno de x, e aí tem esse termo, né, que é seno de x vezes 1, com menos seno de x sobre o brejo. Então ficou só isso. Sobrou só isso, concorda? Fala, pô, verdade. Sobrou realmente só isso daí. Tá comigo aí ou não? Você fala, nó, velho, que doideira, hein? Então agora, cara, pra de fato finalizar, e agora a gente vai finalizar, agora morreu o problema, pra quem enxergou aí, né? Então aqui, ó. Ficou o que isso aqui, velho? Olha que massa. O que você pode fazer? Agora, você pode dividir por ΔX em cima e embaixo. Era isso que eu queria fazer aparecer, né? Porque eu posso dividir por ΔX, porque ΔX não é zero. Ele é um valor tão próximo de zero quanto eu quero. Deixa eu diminuir um pouquinho essa aproximação, que eu tô achando que tá embolando muito com o meio de campo nosso ali, né? Vou deixar aqui, ó, pronto. Esse 2 aqui, tá aqui, pronto. Fechou. Então, eu posso dividir por ΔX em cima e embaixo. Pam, pam. Ficou assim. Pronto. Ficou como o negócio? Ficou assim, ó. Ficou o limite quando o ΔX vai a zero. Ficou o limite quando o ΔX vai a zero. De quê? Olha o que sobrou, velho. Sobrou cosseno de x menos meio de seno de x sobre 2 vezes ΔX. Então ficou assim, ó. Cosseno de x menos meio de seno de x ΔX. É isso. Só que, pô, se o ΔX tá indo a zero, agora não tem determinação. Eu vou ter aqui um número qualquer vezes o número mais próximo de zero que você conseguir imaginar. Vai dar quanto? Cara, vai dar praticamente zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Tá, e um número mais próximo de zero que você consegue imaginar, vezes qualquer coisa. Pô, é praticamente zero. Você entendeu? Esse cara aqui, então, vai a zero. E aí, quanto que vai dar? Esse cara nem depende de ΔX. Quanto que é o limite de ΔX ir na zero de um cara que nem depende de ΔX? É o próprio cara. Vai dar cosseno de x. Ah, tá. Então esse cara é zero. E a nossa resposta aqui, então, deixa eu colocar aqui, então, vai dar igual a cosseno de x. Acabei de te provar, não sei se você entendeu. Às vezes você moscou e não entendeu o que aconteceu. Mas o que acabou de acontecer foi o seguinte, velho. Acabei de te provar que... Deixa eu jogar esse cara mais pra cá. Que a derivada do seno é cosseno. Né? Talvez você já ouviu falar isso alguma vez na sua vida e tal. Deixa eu botar aqui, ó. Se o x é muito menor do que 1... Parará, parará. Vou deixar um ciclo em trigonometria que é sempre bom, né?
Seno trigonométrico. Fechou? Tá aqui, pronto. É igual a cosseno. Então, a derivada do seno é o cosseno. Tá demonstrado, meu filho. Tá provado usando a definição. Só que o que a gente usou? Você percebeu? A gente usou a definição de derivada, que é o que você sempre usa para calcular uma derivada qualquer. E o quê? E traquejo, malemolência. É isso, cara. Utilizamos seno de A mais B e utilizamos uma aproximaçãozinha, né? Isso aqui é igual calcular qualquer limite, velho. De cara, se você jogar o trem para zero, para infinito, para não sei o que, vai dar pau, vai dar zero sobre zero, infinito sobre infinito. Você tem que ir mexendo, massageando, manipulando, até você conseguir sumir com a indeterminação e conseguir calcular o valor do limite. Tá provado, então, que a derivada do seno é o cosseno.